Olá, sejam muito bem-vindos a mais um PodTrio, sua dose de entretenimento e, por que não, informação também, né, Rafa? É isso mesmo, Tati. Estamos aqui hoje, eu, Rafael Pessina, e Tati Apocalipse. Exatamente. E onde está a Bia Garbato? A Bia Garbato está vivendo, né? Na Maldivas, é, que eu soube provavelmente. que ela está na Maldivas, vi fotos dela no Egito. Caraca. Então, Bia Garbato está aproveitando muito bem este período para curtir e viajar um pouco. Maravilha. Amiga, mas fica tranquila que a gente te representa aqui. Verdade. Afinal, maluco é o que não falta aqui nesse estúdio, né? Nesse estúdio tem maluco de montão. Menos a nossa convidada, Não, que ela ela não. ali é outra estirpe, é um gabarito diferente. Exatamente. É outro tipo de gabarito, afinal de contas, Tati, ela é psicóloga clínica, psicanalista, com diversas especializações como parentalidade e relações étnico-raciais. Olha só que ficha extensa, Tati. Pois é, e ela também dá aulas, treinamentos, palestras, é coautora de diversos projetos, entre eles o podcast Psycho ou Psico? Psycho, que fala sobre psicologia e cultura pop. Quem é? Rafael Pessina. Muito bem-vinda, Felope! Obrigada, gente. Nossa, que apresentação. Muito obrigada. Imagina, a gente que agradece a sua presença de verdade. É muito bom. A gente brinca aqui, mas é legal quando a gente recebe um profissional mesmo da área da saúde, porque aí a gente pode debater esses temas tão importantes, né? A gente pode fazer uma consulta grátis, né, também pra gente. Sem Acho que é dúvida. importante, né? Vamos falar a verdade, Brasil. O Brasil tá aqui assistindo a gente. Mas além de profissional, ela é um ser humano, né? Que eu saiba. Eventualmente. Deve ter suas questões. E a gente costuma abrir o podcast falando justamente sobre isso. Fê, o que você identifica em você? O que seria o seu diagnóstico ali, sua loucurinha? Algo que você mesmo percebe que você tem? Eu acho que o meu diagnóstico seria... Sabe um meme que rolou um tempo atrás na internet de que a pessoa entrava no closet e escolhia o diagnóstico do dia? Vocês viram esse? Sim, eu amo, muito Então, bom. eu pegaria o vestido do TDAH, certamente. Olha. Assim. De ter uma hiperatividade que não é necessariamente a hiperatividade do fazer muitas coisas, mas de estar sempre pensando em alguma coisa. E assim, é bem comum, né? Não sei se popularizou no sentido de que a gente não sabia que era chamado dessa forma, mas hoje em dia muita gente se identifica, né? Muita gente se identifica. Antigamente era aquela pessoa que era hiperativa, às vezes avoada um pouco, né? Falava, tá sempre ali avoado, fulano é avoado. Era essa a definição, né? Sim. Ou não consegue se concentrar, tá cada hora fazendo uma coisa. Mas é que a gente tem uma cultura hoje em dia que te chama pro TDAH, né? Você tá o tempo inteiro consumindo informação, várias coisas ao mesmo tempo. Você tá aqui, você tá mexendo no celular, você tá pensando na aula que você tem que dar, no mercado que você tem que fazer. Então, várias coisas te chamam para uma hiperatividade, né? Não é à toa que esse é um diagnóstico frequente hoje em dia. Ansiedade. Caminhou para esse lado. Exatamente. Foi o avanço da tecnologia. Você acha que foi isso, de alguma forma, aumentou a crise de ansiedade das pessoas, até pela facilidade de você conseguir contato, e também o TDAH? Eu não sei se ela aumenta com o avanço da tecnologia, mas sem dúvida com o avanço das redes sociais e dessa coisa de que tudo dura poucos segundos, né? Assim, a gente tem os vídeos cada vez mais curtos, dificilmente a gente consegue ler um texto muito longo sem ficar tenso do que está rolando no celular. Então, isso tudo contribui, com certeza, para a nossa desatenção, que é endêmica hoje, né? Sem dúvida. Eu reparo, eu assisto TV com o celular. Então, em vários momentos, às vezes estou assistindo alguma coisa que está prendendo a minha atenção, mas mesmo assim eu recorro ali em algum momento ao celular. Que loucura. Fosse sempre uma informação que não pode escapar, não pode perder naquele instante, né? É, estranhíssimo. E é ruim, né? Porque você não acaba não vivendo. Você fica sempre em função de buscar algo que você precisa encontrar. E grande merda. O que você vai fazer com aquilo, né? Nada. Às vezes você não faz porra Na nenhuma. verdade... Você só sabe, que legal, aconteceu isso. Soube dessa notícia. Soube dessa grandes informação. coisas. O que isso vai mudar a minha vida agora, nesse momento? Nada, vou continuar sentado assistindo TV e mexendo no celular. Sim. É muito louco isso. Mas vocês sabem por que a gente começou a ter o smartphone? Por quê? Porque ele é um grande dispositivo de compras 24 horas. A gente tem um shopping 24 horas na mão. Provavelmente você está lá vendo televisão, flanando em post de loja, vendo a lista do mercado. Você acordou de manhã, entrou naquele site que tem várias coisas, sei lá, tipo o Mercado Livre. E aí você está ali olhando e você fala, nossa, realmente, eu precisava desse porta-roupa suja. São 7 horas da manhã. Você tá procurando porta-roupa suja. É tudo voltado pro consumo, né? Isso, exatamente. Que loucura. É verdade. Se você olha e fala, tava precisando, ruim quando você compra coisa que você nem precisa. Sim, você compra, você nem Na maioria das precisa. vezes. Aí chega na sua casa, você nem lembrava mais que você tinha comprado. É isso.
Nossa, é muito louco. Resumiu muito bem. Vamos voltar um pouquinho lá atrás. Por que você escolheu sua profissão? Assim, o que você acha que te levou a isso? Nossa, eu escolhi lá com 17 anos. Esse ano eu faço 20 anos de formada. Nossa, você parece super novinha. Obrigada, gente. Jovem. Muito obrigada. E eu escolhi muito atravessada pelo que todo mundo fala quando chega na faculdade, que era essa ideia de ajudar pessoas. Eu gostava muito de biologia e gostava muito das humanas. E era péssima em matemática, né? Como boa parte das 99% das pessoas. E aí eu pensei que psicologia juntava bem as duas coisas, né? Humanas e biológicas. E eu fui muito nessa linha. Durante a faculdade eu tive muita dúvida se eu estava no curso certo. Eu só fiquei mais assim, só me encontrei ali pelo 3º, 4º ano, quando eu encontrei uma professora que falou, tá bom, o que você quer fazer? E topou o que eu queria pesquisar e foi comigo até o final, assim. E uma das suas especializações é parentalidade, assim que fala, né? Parentalidade. Mas eu fui fazer isso muito mais tarde. Nessa época da graduação, o que eu estudava muito, o que me interessava muito, eram transtornos alimentares. Então eu ficava sempre na dúvida se eu não devia ter feito nutrição, se eu não devia ir para nutrição, que eu me interessava tanto, eu já fazia estágio nisso, isso me interessava muito, assim. Eu já fiz um semestre de nutrição, sabia? Fiz. Olha, que legal. Química pura. Química pura. Chato. Foi bom não ter ido. Foi bom. Exatamente. Fica na Humanas, foi melhor. Porque eu acho que ali, eu comecei a estudar transtornos alimentares porque eu tinha um interesse muito grande por padrão de beleza. E aí você vai caindo nas patologias, né? Então, o que tem do emagrecimento, tal. E aí eu caí nos transtornos alimentares e eu acho que ali eu já queria estudar relações raciais. Mas isso há 25 anos atrás, se hoje não é um tema na faculdade, vocês imaginam há tantos anos atrás. Nossa, né? sim. Então, porque eu já sabia que as mulheres tinham que ser magras, eu já sabia que o cabelo delas tinha que ser liso, mas eu ainda não tinha entendido que elas tinham que ser brancas. Faltava esse pulo, assim, sabe? Você não identificava? Você sempre conviveu muito com negros na sua escola, por exemplo? Não, eu sempre fui a preta única na escola particular, na faculdade. Se tinha eu, acho que tinha eu e mais uma. É isso. Uhum. Então, acho que essa concepção, essa entrada nas relações raciais fez uma mudança muito grande, assim. Né? E a parentalidade mesmo, eu só fui estudar depois que eu tive filha. Eu tenho uma filha de 10 anos. Ah, então não teve relação... Eu ia te perguntar isso, assim, como que foi sua relação com seus pais? Se de alguma maneira você quis se aprofundar nisso? Não, foi... Eu levei junto com a psicologia durante 13 anos fotografia. Eu fui fotógrafa há 13 anos, entre o último ano da faculdade mais uns anos pra frente, né? E aí, quando a minha filha nasceu, eu tava só fotografando. Eu tinha parado, acho que, sei lá, um ano antes de atender, e eu fiquei só com a foto. E era o quê? Tinha um nicho específico, assim, que você gostava? Eventos. Eu gostava de fotografar. Eu sempre gostei de gente. Então, eu gostava de gente, eu gostava de fotojornalismo, né? Eu nunca gostei de estúdio, que você bota a pessoa para fazer uma pose. Eu nunca fui uma boa diretora de faça isso, faça aquilo. Bom na cintura, encolhe a barriga, olhe para o lado. Eu brincava... Exatamente. Eu brincava que, como fotógrafa, eu era psicanalista ainda, entendeu? Então, o psicanalista fala pouco, né? Ele não é o cara que dirige muito a sessão. Uhum. Então, eu fotografei esse tempo todo. E aí, quando a minha filha nasceu, eu entrei meio numa crise de que eu ia trabalhar todo final de semana. Putz, evento é isso, né? Como é que ia ser esse negócio de trabalhar todo fim de semana? É bem comum, né? Mulheres e homens também terem uma crise de identidade profissional depois que os filhos nascem. 100%. Tipo, eu tive bastante também, porque eu, como jornalista, eu também não tinha uma rotina como diferente de quem trabalha no corporativo, por exemplo, que tem um horário. A gente não tem um horário fixo, né, Rafa? Então eu tive essa questão também. É muito complicado, né? Porque às vezes você estica um horário, você começa a trabalhar às vezes à noite, aí você perde momentos com a sua família, momentos com o seu... E às vezes nem é uma questão logística, mas é de você não se identificar mais com aquele trabalho que você fazia, com aquele nicho que você vivia. E aí eu me apaixonei pela amamentação, e da amamentação eu comecei a atender a amamentação, e aí no meio do caminho eu comecei a querer voltar para psicologia, e foi assim que eu voltei. Aí fui estudar parentalidade. Certo. E aí tem essa outra palavra difícil, Rafa, que eu falo pra você. Parentalidade? Não, a outra. Nossa, Malandro, Perinatalidade.
Por que você me jogou Porque nessa eu não ia, bomba? porque eu tô sem óculos e eu tô vendo um monte de letra que eu não ia conseguir falar. Beleza, perinatalidade. Explica pra gente o que é Cara, eu exatamente. tenho uma história engraçada sobre essa perinatalidade. Logo, sei lá, uns anos atrás, eu gravei uma live, quando ainda se fazia live no Facebook, não tinha nem live, sei lá, Instagram, Tipo, antes da YouTube. pandemia, antes de viralizar a live. Muito tempo. Com o Alexandre Coimbra Amaral, não sei se vocês conhecem. Lógico, maravilhoso. Inclusive, Logo- reforçar o convite aqui, só um adendo. Ele foi convidado, por uma questão de agenda, ele ainda não pôde vir, mas eu quero muito, sou muito fã. Adoro o Xande. E ele tinha acabado de vir para São Paulo, e aí ele me chamou para fazer uma live no Facebook. Eu falei, claro, né? Lógico, vamos gravar tal. Que era sobre parentalidade e perinatalidade. E meu pai assistiu essa live. Aí ele falou, eu assisti, você falou bem, você falou um negócio lá, perinatalidade. Falei, nossa, deve Tipo o Rafa. Ninguém entendeu nada do que a gente ficou falando. Então, perinatalidade e parentalidade são o mesmo campo, né? É pensar o que tem a ver com os pais e com a relação com os filhos. É isso. Entendi. E em que momento, sei lá, a mãe acho que vive aquilo mais de uma maneira física, porque ela está gerando ali uma criança, né? Então, acho que ela se dá conta dessa relação um pouquinho antes do homem, né? Mas surgem infinitas questões. O que você observa desse período de pais em consultório, por exemplo? Tem muita coisa, né? Porque primeiro a gente precisa pensar que mãe, que pai, que condições chega essa gestação, se é uma gestação num projeto que foi, se não foi desejado, foi acolhido, né? Tipo, tudo bem, eu não queria, mas tá de boas. Ou se é uma gestação que não se queria estar gestando, que faixa etária. Então, tem muitos atravessamentos para poder te dar uma resposta do que é, de como que isso atravessa o corpo de quem gesta, assim. E se a gente está falando de uma gestação que rola numa dupla, né, seja um pai e uma mãe, enfim, Um casal, a gente, sem dúvida, tem uma diferença do corpo que gesta para o corpo que não gesta, porque tem uma coisa que está acontecendo dentro de você, né? Uhum. Então, você é convocado a viver coisas que o outro tá sabendo que você vive, mas que não tá vivendo ainda. Então, muitas vezes, quando a gente tá falando, principalmente nas relações hétero, o cara vai chegar na gestação quando o bebê nasce. Sim. E aí já deu um gap entre um e o outro, né? Sem dúvida. Eu já tô numa outra página e você ainda tá Chegando. abrindo o livro. Assimilando ali no primeiro capítulo. É assim mesmo. Difícil. E é verdade, assim, que falam que a própria gestação e essa primeira infância, de maneira geral, é meio que determinante para uma série de coisas na nossa vida, né? Mas esse período específico mesmo, dentro da barriga, ou o bebezinho já recém-nascido, assim, ele assimila coisas? Eu não sei se dá pra gente dizer que é determinante, né? Porque senão... Pra que a gente faria terapia adulto? Sim. Acho que dá pra gente pensar assim. Tem linhas na psicologia que vão dizer que o feto tem um psiquismo. Então, que você vai ter que pensar. Eu não gosto dessa perspectiva, porque eu acho que a gente já começa a ter culpa antes do bebê nascer, né? Porque daí nem até o que eu penso eu tenho que controlar. É tão difícil, Como você tá se cheio fosse de angústias possível. e, né, uma série de coisas ainda com medo de passar aquilo para uma sementinha e depois um bebezinho em desenvolvimento. É muito complicado, né? Muito. Muito. A gente fica bem louca, viu, eu acho Rafa? que mexe. Com uma enxurrada A gente de fica bem louca. hormônio acontecendo no teu corpo, com medo, com tantas coisas aí, você ainda vai ter que ficar pensando. E é um processo que, por mais que toda mulher saiba como é, né? Porque, obviamente, conversa com outras e tal. Mas, assim, quando você passa em você, é totalmente diferente, né? Uma sensação que, por exemplo, nós homens nunca vamos ter. Mas, assim, as mulheres, elas sabem que em determinado momento, se elas quiserem, elas vão poder ter essa sensação. E mesmo sabendo, talvez, de tudo, na teoria, na prática, é totalmente diferente, né? Totalmente. Até porque a gente sabe, mas a gente está cada dia mais desconectado com essa vivência, com o próprio corpo. E a gestação é um momento em que teu corpo passa na sua frente. Então, você desliga, das 6 horas da tarde, desliga uma chave e você dorme. Você acorda de manhã, muitas vezes você está enjoado, você vomita. Então, tem coisas que você vai passar a viver que você não viveu até aquele momento, né? Sem dúvida, é bem forte. Assim, eu tive 2 gestações e uma, inclusive, muito diferente da outra. Então, é isso mesmo. Cada mulher sente de uma forma diferente, cada gravidez é uma. E a gente estigmatizar essa coisa de o que você pensa, o que você vive na gestação, pode gerar X ou Y coisa na criança.
isso gera um problemão, porque a gente tem um índice de depressão gestacional mais alto do que o índice de diabetes gestacional. Que loucura. Só que esse é um momento que ninguém topa escutar que a gestante não tá bem. A gente põe culpa em hormônio, né? Então, e além da gente botar a culpa no hormônio, a gente não se dá o direito de falar, ou de perceber, ou de ter alguém que escute que você não tá bem. Aí o que acontece? Muitas vezes, coisas que poderiam ser cuidadas já na gestação vão eclodir lá no pós-parto. Aí a gente vai falar da depressão pós-parto. Que muitas vezes não era pós-parto, ela era pré-parto. Ela começou antes. Só que ela não foi observada. Né? E não foi observada muito porque culturalmente você não pode. Você tá feliz, você não Teoricamente tinha que tá você feliz, quis, você não queria tanto, você... E aí cada vez tem menos espaço, né? E quanto mais você queria, quanto mais expectativa você tem, tipo, vamos pensar essas pessoas que vão para uma fertilização in vitro. Que tentaram uma vez, 2, 3, 5 vezes. Quanto mais vezes eu tô tentando, mais expectativa eu tenho, né? Sem dúvida. Quanto mais expectativa eu crio, o que acontece? A frustração é maior quando não dá certo. É isso. Tá? Então, eu posso estar muito feliz de ter conseguido atingir ali o projeto que eu queria e, sei lá, não era exatamente isso que eu queria. Porque é legal, é muito interessante, gestar é legal, ter um filho é legal, pra quem quer, obviamente, mas é o cotidiano da vida, né? Não toca um sino, você não tá na Disney com o castelo, não, né? É uma quarta-feira comum, eu brinco. Isso. É isso. Não é um comercial. Não é um comercial todos os dias, você não faz brincadeiras com, sei lá. E como que é essa frustração? Ou assim, quando chega para você em consultório, de repente, um casal, uma família, seja qual seja essa família, quais são essas frustrações? O que você percebe mais em consultório? Eu vejo no consultório eu atendo muito mais mulheres, né? Então eu vejo muitas mulheres vivendo essa experiência, assim, de ter que dar conta de coisas que nem sabe por que tem que dar conta. Sabe assim? Então tem uma cartilha de como é a boa mãe. A boa mãe, ela vai fazer isso, aquilo outro, vai fazer alimentação orgânica todos os dias. Os bebês têm nutricionistas hoje em dia? Quem tem condições financeiras? Os bebês precisam estar, sei lá, quantas horas no colo, não pode ter telas, todas as questões que a gente sabe que são importantes, mas que às vezes você está reproduzindo num contexto em que você não tem condições, né? Porque se eu não tenho rede de apoio, eu consigo, de fato, dar todas essas coisas. Se eu não tenho uma situação financeira que me dê conta, eu consigo oferecer tudo isso que a cultura diz que eu tenho que oferecer para garantir que meu filho vai ser o bebê mais feliz do pedaço? Então, vem muito atravessado por uma culpa de ter que dar conta de algo que nem elas sabem por que elas têm que dar conta e numa ideia de que a gente tem que dar conta sozinha, né? Essa conta é alta, né? Porque ela muito alta. Cada vez, parece que cada ano que passa aumenta, né? Muito alta. Entram coisas novos elementos novas, que você precisa colocar e quando você vê... É impossível, fica totalmente inviável, né? Inviável. Mas se a gente pensar, né, gente, é inviável você paternar uma criança sozinho, porque é muita demanda. E nem tô falando assim, sozinho, pensando companheiro, companheira, tô pensando sozinho com garantias sociais mesmo, né? Eu preciso ter salário maternidade, eu preciso ter creche, eu preciso ter hospital, eu preciso ter rede que não seja só essa rede de apoio que a gente chama de amigos, família, tal, mas essa rede estatal mesmo, que vai abraçar essa criação dessa criança. A criança não pode ser a demanda de uma pessoa única. Eu acho bem importante essa visão, porque essa mãe, né, ela precisa seguir a vida dela e, ao mesmo tempo, ela está cuidando de um ser humano. E parece que tem menos valor, né, isso. Foi até o tema do Enem, né, gente? Exatamente. Que bom, né? Mas acho que a gente está caminhando aí de alguma maneira. Esperamos devagar, mas eu acho que ir para frente. Eu acho sim. Eu percebo, não sei. A gente está debatendo aqui, por exemplo. Assim. Sim, eu acho que tem tido mais debates. Também. É importante. É importante e necessário. E a gente está falando muito assim das questões dos pais, né? E das crianças. Você atende criança também, né? Quais são as demandas, assim?
Depende muito da faixa etária, né? Quando eles chegam muito pequenininhos, antes da pandemia eu atendia uns bem pequenininhos, assim, 2 anos e meio, 3. Jura? Bem pequenininhos. Que vinham muito numa queixa de irritabilidade. Comportamental é. Não conseguir socializar com os amiguinhos, ser agressivo. Isso. Ou de não conseguir, cada vez que você recebe um não, Surta. É descontrolado, assim, né? Porque que a criança fique muito brava, tá de boas, é o que ela tem que fazer mesmo. Mas ela precisa reencarnar no corpo, né? Não dá pra ela ficar assim, entendeu? Ela precisa voltar. Quando demora muito pra voltar. Aí tem que se ligar. Exatamente. Que ela vai manifestar de alguma forma ali aquela insatisfação, mas... Deve ser um trabalho muito louco, né? Muito difícil, porque assim... Não consigo imaginar. Uma criança, sei lá, 2 anos e meio. Não vai deitar no divã. Não vai. Não vai nem ouvir o que você tem pra dizer direito. Não. É bem complicado. Como é que é lidar? E pra explicar pros pais o que a gente faz? Meu Deus. E esse feedback? Porque tem pai que não gosta de feedback negativo também, né? E tem pai que... Tipo assim, meu filho não é maravilhoso, que ninguém vem trazer a criança feliz, né? Pro psicólogo. A pessoa já vem mal, achando que tá fazendo alguma coisa errada. E muitas vezes vem numa ideia de que, olha, aqui você vai consertar. Ah, tá. Oficina mecânica do carro. Oficina mecânica, exatamente. Eu passei num buraco, desalinhei, eu te trago aqui, resolve a linha de novo. E muito frustrado, né? Porque ninguém quer que o filho precise de terapia, né? Então, assim, tem uma dificuldade de explicar que o brincar na análise da criança, ele é a mesma coisa que a gente conversando, né? Então, a gente vai brincar muito. E é um brincar que não é o brincar da professora, não é o brincar da recreacionista, não é o brincar que vocês brincam em casa. É o brincar que tem uma ideia de... A ideia é que a gente vai buscar de que jeito que essa criança brinca. E eu vou intervir, do mesmo jeito que eu interviria com o adulto, de que jeito que você conta as coisas que você conta. Então você vai chegar e vai contar da viagem que você fez, como é que você resolveu a viagem, o problema que aconteceu na viagem. A viagem me interessa muito menos do que a forma como você fala. Para a criança é a mesma coisa. Então, no fim, o brincar é uma ferramenta. Né? Assim como a fala é uma ferramenta. É que a criança escancara na sua cara de que você não está entendendo nada. O adulto você acha que você está entendendo. Nossa, muito boa essa definição, gostei. Boa mesmo. Vamos entrar um pouco na sua outra especialização, né? Que eu vou ler aqui, vamos ver. Fala aí. Você é especialista em diversidade, né? Eu percebo, a gente estava falando agora há pouco, que a gente está se familiarizando um pouco mais com esse tema, entendendo, né? O Sim. que é essa diversidade e tal. Você percebe isso? Você acha que a gente está caminhando para aceitar um mundo mais diverso? Eu acho que a gente caminha nesse assunto em bolhas, né? Mas eu acho que no mainstream ainda não. E eu acho que a gente caminha nisso muito mais vocalizando do que agindo na prática. Né? Isso não é uma fala desesperançosa, mas é da gente pensar que tem um dizer sobre, tem uma preocupação de vir um commodity, muitas vezes, né? Então, tem uma preocupação de ter uma palestrante negra no evento, de ter uma pessoa negra que vai falar na escola, de ter uma pessoa LGBT que vai ser contratada. Enfim, tem uma preocupação, mas que muitas vezes tem mais a ver com... Tô botando aqui na minha bio que eu sou um cara legal, que a minha empresa é legal, do que de fato isso é uma ética, assim, sabe? Tá ali, mudou na estrutura. Mas será que não é um primeiro mínimo passo necessário? Eu acho que é um primeiro mínimo passo necessário, eu acho. Né? Porque você tem que partir de algum lugar. Sim, mesmo que sim. nesse momento você queira passar de bonzinho ali, de falar, como eu sou bacana, tô integrado na sociedade, minha empresa é diversa e tal. E eu acho que Mas a gente que tá bom com que isso... pelo menos não estão mais se lixando para isso. E eu acho que a gente tá sempre com isso no risco, né? Porque, não sei se vocês viram que nos Estados Unidos eles revogaram cotas nas universidades, nas principais universidades, né? Sim. Numa ideia de que você tem que entrar por mérito. E que a gente não vai poder colocar as pessoas nos cargos XPTO, porque eu não posso falar que eu vou colocar uma pessoa negra ou uma pessoa trans nesse cargo só por causa disso. Isso, de certa forma... é um retrocesso de 45 anos de política que já tinha lá e que com certeza em algum momento vai respingar aqui. Então a gente está sempre nesse risco, né? De a gente tem esse movimento,
Só que o fato da gente não ter essas pessoas das minorias sociais ocupando os cargos de liderança, isso também faz uma mudança, porque no fim não são elas que decidem as políticas, né? As políticas institucionais, nem estou falando política partidária, política pública nesse sentido, mas as políticas institucionais, a gente tem pouquíssimas pessoas ocupando cargos de liderança para fazer isso. E aí a gente depende muito mais da vontade individual de cada um. Então vamos pensar uma empresa. Tem uma empresa que tem lá um papo de diversidade, tem o grupo de afinidade. E aí eu dependo que você, gerente, ache isso legal na hora que você vai fazer a sua contratação. Porque não necessariamente isso é uma política da empresa. Sim. Tá ali no estatuto. Isso, exatamente. Mas não quer dizer que está operando na prática, né? Depende ainda da pessoa ali. Depende ainda da pessoa. Entendo. Então, acho que tem muita coisa pra gente fazer, né? E assim, você acha que... isso que eu ia te perguntar. Então, como que a gente reeduca uma sociedade que aprendeu a seguir padrões e, enfim, a gente aprendeu com publicidade, com cinema, com o que aparece na TV, as revistas, que eram, né, e ainda são ambientes que não são muito diversos, agora são um pouco mais. Então, qual é o passo para a gente reeducar essa sociedade? A pergunta de milhões, assim, né? Eu acho que a gente tem dois caminhos, né? Um que é o que geralmente as pessoas pensam em primeiro plano, que é como é que a gente faz para as crianças não reproduzirem racismo, não reproduzirem LGBTfobia, não reproduzirem capacitismo, gordofobia, etc. e tal. É um caminho importante, mas é um caminho que não passa por a gente pensar o que a gente reproduz. A gente já, o adulto. Né? Então, o que a gente reproduz no dia a dia? Como é que a gente olha para o nosso dia a dia e assume que a gente tem uma fala que é gordofóbica, uma fala que é capacitista. O tempo todo. Né? Como é que a gente se escuta? Porque que a gente vai errar é parte do processo, mas que a gente consiga se escutar na hora que o outro diz para você, putz, isso foi homofóbico. E você consegue dizer, nossa, verdade, desculpa. Sim. Geralmente, o que a gente faz nessa hora? Não, se desculpa. Não foi o que eu quis dizer. Aí já foi, perdeu. Você recua, né? Recua. Você recua. Isso. Você não assume, você recua. Exatamente. Aí é um momento de assumir, pô, eu errei, desculpa. Como é que é o jeito certo de falar? Você pode fazer esse movimento, né? Então, eu acho que tem uma coisa que é de uma educação global e tem um tanto que é a gente poder criar Coreografia do Impossível, que era o título da Bienal do ano passado, que era a Bienal do ano passado, a curadoria da Bienal de Arte do ano passado foi feita por 4 pessoas, e uma delas é a Grada Quilomba, que é uma mulher negra, acho que tinham 3 pessoas negras e um homem branco. Acho que era isso. E a ideia de pensar coreografia do impossível era pensar como é que a gente coreografa a possibilidade disso que é impossível de pensar um mundo onde não vai existir homofobia, onde não vai existir racismo, onde não vai existir todas essas violências sociais, né? Então, acho que a ideia é a gente também trazer isso para o que tem na propaganda, o que tem na arte, o que tem no que a gente consome. Então, várias vezes, quando eu sou chamada para falar em escola, uma das coisas que eu vou ajudar a escola a pensar é qual é o material didático que vocês usam? Quem são as pessoas que vocês estão lendo? Hoje mesmo eu fui olhar a lista de material da minha filha e falei, meu Deus, mas eu li esse livro quando eu estava na escola, não saiu nada novo de lá para cá? É melhor, né? Não tem outra autora, assim, tudo bem, é legal, é um clássico, beleza. Mas como que a gente vai trazer esses... Porque a ideia não é que eu vou tirar o que já tem, mas quando incluir. Isso, exatamente, né? A inclusão tem a ver com ampliação, não com restrição, né? Sim, sem dúvida, né? Porque de lá para cá muita coisa boa aconteceu, né? Claro que tem, como você disse, tem os clássicos, que sempre serão clássicos. Mas se a gente não valorizar algo que é novo, ele nunca vai virar um clássico. Gostei disso que eu pensei. Foi boa. Nossa, profetizou, hein? E valorizar num lugar que não seja uma exotificação, né? Porque quando valoriza, também valoriza nesse lugar que é do exótico. Então, você vai ler esse livro exótico. Vocês já repararam que a maioria dos livros infantis que aborda a questão da negritude fala de cabelo e de religião? Olha, quando você falou dos livros, né, da escola do seu filho, eu não me lembro de nenhum livro que tenha falado sobre isso. É mesmo? Não me lembro, de verdade.
Os livros infantis, quando a gente chega na livraria, a maioria dos livros infantis escritos por pessoas negras e lidos, né, que são sobre os cabelos, que é um case, né? A gente estava brincando antes com a história do fone, que ia destruir meu black. Tem a história dos cabelos e a história da religião. Que é muito legal, mas eu sinto uma puta falta de encontrar um livro tipo Pedrinho vai escovar o dente. Sabe esses livros bem bebê? Sim. João ganhou um irmãozinho. Que o personagem seja um negro. Isso, é uma vida. Não precisa estar vestido de africano, nada disso. Isso, porque senão tá sempre no lugar da exotificação, né? Entendi o que você quis dizer com isso, concordo também. E eu acho que as crianças, né, de certa forma, elas nascem puras, né? Elas vão adquirindo esses comportamentos e tal, muito através do que a gente mostra. Elas nascem no reset, né? A gente brinca, né? Elas nascem zeradas. E aí a gente que vai, de certa forma, com os nossos, inicialmente, acho que com os nossos gestos, que elas observam, depois com as nossas falas, que elas conseguem entender. E vão assimilando isso, elas criam a identidade delas baseado nisso. Com 3 anos, a criança já é capaz de reproduzir preconceito. Não porque a gente ensina para elas, mas porque se tudo que ela vê na casa dela é branco, ela magro... vai estranhar o que for diferente. Se eu vou para a escola e os lugares de poder e os lugares de destaque são todos ocupados por pessoas brancas, magras, hétero, todas as minorias que a gente quiser colocar aqui, eu vou claramente fazer uma distinção ali, o racismo, a homofobia, ela é um aprendizado do cotidiano, né? De com quem que eu convivo, quem é a minha rede, quem são as pessoas que frequentam a minha casa, não as pessoas que frequentam a minha casa só para fazer um serviço. Sim, eu não tenho amigos negros, assim, eu já estudei, trabalhei com alguns, mas não se tornaram, assim, grandes amigos, assim. Nas minhas relações próximas, não tem ninguém. Na minha vizinhança, não tem ninguém. Então, é isso mesmo, a gente não convive, né? Exatamente. E aí a criança, talvez ela estranhe e vai para esse preconceito, né? Ela é diferente de mim, ou essa família é diferente da minha, tem 2 mães, tem 2 pais, né? E aí eu acho que pode surgir daí também, né? O preconceito. Sim. De achar estranho o que ela considera natural, né? Interessante. Vocês como mães falando é interessante. Eu não tenho filhos, então eu não consigo observar esse ponto assim. Acredita em reparação histórica? Você acha Acredito. que... Acredito. Acho que é isso que a gente tem que fazer, né? E de que maneira... Alguém me disse uma frase que me marcou bastante. Foi uma convidada que a gente recebeu aqui, foi a Carol Lobac. Ela falou assim, uma hora a roda da escravidão vai parar na sua frente, ou vai bater na sua porta, alguma coisa assim. E aí você vai decidir o que você vai fazer com isso. Nossa. Eu achei bem interessante, Forte, né? Forte. E você acha que a gente está mais consciente, assim, nós brancos, você acha que a gente tem mais consciência do que é racismo? Porque a gente muitas vezes se confunde, sabia? A gente acha que não é racista, não está tendo alguma fala, uma prática, e na verdade estamos. Você percebe que a gente está melhorando nesse sentido? Então, eu percebo que é em bolhas. Minha resposta vai ser essa. Sabe por quê? Porque a gente vive em bolhas, né? Porque é isso. Quando a gente sai de uma bolha mais progressista, a gente vê que o mundo continua igual. Né? Eu passo férias no Rio e quase todo ano, que eu tenho família lá, e eu passo férias no subúrbio do Rio. E eu vejo coisas que a gente já avançou nesse debate, acha que isso já nem é mais uma questão, que é tipo mulheres de 18, 20 e poucos anos que não tiram carteira de motorista porque quem vai dirigir para elas é o companheiro, é o namorado. E aí a gente tá debatendo feminismo numa página, assim, que já passou, né? Será que... Então, entende? Quando a gente vai indo para alguns lugares, você vê que tem um discurso que a gente ainda nem chegou. Então, eu acho que tem avanço, eu acho que as pessoas estão mais abertas para ouvir, mas o mais difícil não é você aprender sobre o que é branquitude, o que é racismo, é você conseguir olhar para essa outra coisa que é o abrir mão do privilégio. É entender que você sendo uma pessoa branca, querendo ou não, você dispõe de um privilégio.
Você já tá alguns passos na frente. Não é porque você quer, não é porque você é uma pessoa do mal, não tem uma questão moral. Sair de uma questão moral já é difícil, né? Porque ninguém quer se reconhecer racista, ninguém quer se reconhecer homofóbico. Sem dúvida. Porque você vai entender que você não é uma boa pessoa. Então a gente precisa primeiro sair de uma ideia de que isso é moral e conseguir entender que isso tem a ver com uma estrutura. Então, acho que na hora que a gente cai nesse lugar, que é do abrir mão de privilégio, o que é abrir mão de privilégio? Abrir mão de privilégio, por exemplo, é eu entender que, de repente, eu tenho uma pessoa mais capacitada para falar sobre esse assunto do que eu que recebi esse convite e eu sou uma pessoa branca, eu vou indicar outra pessoa. É eu sair dessa ideia de que, poxa, mas, sei lá, vocês estão aqui chamando as pessoas para virem falar aqui. Nossa, a gente nunca chamou uma pessoa negra, mas porque a gente não conhece ninguém. 2024, você não pode mais falar isso. Porque, né, a gente tem 1000 jeitos de conhecer pessoas. Então se vira. Faz seu corre, eu brinco. Né? Faz seu corre, cara. Não dá mais pra escola dizer que ela não consegue porque ela não tem informação. Se vira. Estamos falando de escola particular, né? Se vira, Claro. faz seu corre, abre mais vaga, não sei o que você vai fazer. Então eu acho que o mais difícil é desse lugar do sair do eu sou uma pessoa muito legal, já faço várias coisas legais. Esse é o mais difícil. Sim, sem dúvida. E assim, recentemente teve uma novela, não sei se você acompanhou na Globo. Eu não vi, mas eu vi que foi o maior sucesso. Maior né? sucesso, super elogiada, com a Sharon Menezes. Talentosíssima. Talentosíssima. E assim, pelo que eu vi ela dizendo, ela já tem 20 anos de carreira e foi a primeira vez que ela foi uma protagonista. Não é a primeira vez que uma negra é protagonista, isso já aconteceu antes, mas no caso dela foi a primeira vez. Sim. E super elogiada, né? Sim. Eu acho que isso deve ser um exemplo maravilhoso para uma criança, para uma garota, uma jovem. E não foi só ela foi, acho que, super premiada. Mas tem uma outra garota que não é nem brasileira, maravilhosa também. Eu acho que ela é nigeriana também, que protagonizou uma novela na Globo. Assim, então a gente tem percebido mesmo isso. E eu acho que foi bem simbólico esse valor a Sharon provou o valor dela como atriz, né? Sim. E nesse lugar ainda, sendo negra, eu acho que deve ter sido muito maravilhoso. Que é essa ideia de criar a coreografia do impossível, né? Eu poder olhar que é possível. É possível ser atriz, é possível ser psicóloga, é possível ser jornalista, é possível ser médica, é possível. Meu lugar não é só na arte ou na música ou, sei lá, no futebol, né? Que é os lugares padrão aqui. Ok, é mó legal. Os estereótipos. Mas Não, claro, mas que você é pode ser possível. outra coisa, óbvio. Muito bom. E você tem alguma coisa que você queira falar que a gente não tenha te perguntado sobre isso ou algum outro tema? Porque a gente tem um quadro aqui que é de aleatoriedades. Tipo, perguntas do nada. aleatórias. Então vai. Então, mas é só besterol. Então, se você ótimo, tiver adoro algo besterol. muito importante para dizer, é agora. Sério o papo. É. Nossa, Tem que né, mudar um gente? pouco, é. Muito Agora a sério. gente vai quebrar totalmente analista muito sério. e é só abobrinha. Tá bom. Vai, A primeira abobrinha é tua. Então vambora, eu quero que você me conte uma vergonha boba que você tem. Uma vergonha boba? É uma vergonhinha, uma coisa que você tem. Eu sou muito tímida, então eu tenho muitas. Não, mas tem alguma assim que você... Nossa, mano, complexo, assim. O que é uma vergonha? Defina a Tati, vergonha. exemplifique uma vergonha boba, Isso, Tati. por favor. Eu também tenho várias, mas, puta... Tenho vergonha, fico... Ah, não, vergonha boba, então. Eu ia falar de algo mais profundo. Não precisa passar essa vergonha. Não. É só uma vergonhinha, não precisa passar Uma essa vergonhinha. O meu perfil, tenho vergonha do meu perfil. Não gosto muito de ser vista de perfil. Tipo, agora, igual você tá no vídeo? Agora, igual eu tô no vídeo. Olha lá, não gostaria nem de ter visto isso. Ou sei lá, tenho vergonha de dançar. Ah, tenho vergonha. Eu tenho tantas vergonhas, cara. Eu tenho vergonha. Tem vergonha na cara, tá ótimo. Tenho Muito vergonha, bom, tá tenho muita certíssima. vergonha. Assim, todo dia. Quanto mais piada eu fizer, quer dizer que eu tô com mais vergonha. Ah, tá, você usa essa tática. Exatamente. assim. Muito Tática de bom. defesa. Exatamente. E qual é o seu cheiro preferido? Não de perfume, é um cheiro de perfume, algo. Um de cheiro que algo. você gosta, mas não vai falar o nome do perfume. De maracujá. Cheiro de maracujá, gostoso mesmo. Eu gosto muito. Quando você vai num restaurante, você pede seu prato. Você certo. gosta sempre do seu prato ou você sempre fica de olho no prato do outro e prefere o prato do outro? Olha, geralmente eu gosto muito do meu prato e eu como do outro também, um pouquinho. Ah, gulosa. Lógico. Gulosa.
E você já, assim, conversando numa roda de amigos e tal, você conta os segredos dos seus pacientes? Sem citar nomes, obviamente. Não pode. Mas não pode falar, gente, eu tenho um caso, essa é maluca, não hein? pode, dá maior treta, monstra. É? Mesmo sem falar quem é? Não pode. Como você se segura? E entre colegas? Tipo, sua melhor amiga psicóloga também? A gente fala de caso quando a gente fala em supervisão. Porque daí é quase como se fosse em terapia, sabe? Tá. Aí sim, mas senão não pode. Na base da zoeira, jamais? Não, jamais. Poxa, tá jamais, vendo? Eu nunca poderia ser psicóloga. Jamais. Eu ia contar tudo. Eu falei, meu, você não sabe quem me apareceu aqui. Não pode. Brincadeira. Já pensou? É tipo segredo de confissão de padre, saca? Não, eu entendo, mas eu achei que se não revelasse a identidade da pessoa, pudesse falar. Isso, tipo isso. O que tem é discussão de caso, que aí você faz um esforço danado pra tentar isolar ao máximo aquela pessoa. Pra que você não seja identificado, né? Uhum. Mas assim... É difícil alguém ser identificado. Então é possível. Cara, é possível, né? Porque o mundo é uma ervilha, e aí às vezes você tá falando de um caso, gente, e a pessoa fica te olhando com aquela cara de é meu primo. Exatamente, aí já foi. Mas é muito azar. Treta, monstro. Meu Deus do céu. Aí você fala, não, esse é um caso muito comum. É tipo TDAH, todo mundo tem. E o Wakanda paulistana é pequena, né, gente? Entendeu? Então... Entendi. Você já ficou irritada com algum paciente? Já, lógico. E aí, como foi? Cara, eu já fiquei irritada. Com criança é muito maravilhoso, né? Porque aí você diz, você tá brava? Tô brava. Tô muito brava. É muito mais fácil. Mas acho que tem uma coisa do ficar irritada no atendimento, que às vezes é difícil, porque isso tem a ver com a dinâmica do atendimento, né? O paciente vai jogar em você coisas que não é sobre você. E você vai aprendendo ao longo do tempo que não é sobre você, né? Mas aí você disfarça ou o paciente percebe que você tá irritado? Sabe o que mais me irrita? É o paciente que não avisa quando vai faltar. Ah, tá. Hashtag fica a dica. Nossa, eu achei que era tipo paciente mentiroso. Porque tem uns, não tem? Não, ela percebe, ela usa como material de trabalho. Que ajuda o cara mente. Mano, faz o que você quiser. Agora, o paciente que dá WO, assim... Não, isso é sacanagem. No fim do ano é um meme entre os amigos. Isso é. Quantos que faltaram essa semana? Nas últimas semanas, perto do Natal? Nossa, mano. Pô, avisa antes, sabe que vai viajar. Você falou de mentira, eu lembrei. Eu já tentei fazer terapia em vários momentos da minha vida, nunca persisti. Agora parece que eu me aí encontrei. Você montou um podcast sobre saúde mental. Exatamente. Entendi. Tá tudo. Foi a primeira coisa que a minha terapeuta nova, maravilhosa, que eu tô amando, a Dani, me disse. Entendi. Mas você falou de mentir. Eu tinha uma que eu não mentia, mas eu tinha vergonha. Eu não sei, ela me parecia alguém tão certinha, tão careta, assim, que eu tinha vergonha dela me achar muito louca. Divã é um espetáculo. É? Lógico, aí você deita, você nem olha pra cara da pessoa. Pode ser. Você fala pra parede, a pessoa está sentada atrás de você, ou se você fizer online, você faz sem câmera. Eu tinha muita vergonha, porque eu ficava olhando pra cara dela, assim, ela tão... Eu falava assim, gente, eu não posso falar. Ele está me julgando. E é maravilhoso. Eu acho maravilhoso as coisas que os pacientes acham sobre a gente. Porque às vezes ela nem era certinha, né? Então, mas a imagem dela era super, né? E aí eu... Eu nem tava te ouvindo, tava com fone, você nem percebeu. Brincadeira. Às vezes dá vontade, não dá? Um biquinho ali, né? Você já sabe, às vezes, o que a pessoa vai falar, não sabe? Que você fica assim, caraca, ela vem de novo, aquela doida que vai falar por isso que o analista não trampa com a história. Ele trampa com o funcionamento do sujeito. Parece uma coisa meio grega que eu tô falando, né? 100%, desenvolva. Faz sentido. Porque é como você reage àquela história que aconteceu com você. Qual é você tá me contando uma situação muito traumática da sua vida. Sei lá, você perdeu sua mãe. Perder sua mãe é um dado muito importante sobre você. Então a gente vai falar luto, blá, 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 tal. Mas tem uma coisa de como é que é isso pra você. Aonde isso pega em você? Porque se eu ouço só a historinha é uma novela, né? Uhum. E o que eu tô trabalhando com o paciente tem muito mais a ver com como você passa pelo que você passa. Porque aí, quando você acaba a análise, você vai olhar para trás e vai falar que, nossa, eu resolvi as coisas desse jeito, né? Eu tentava me antecipar a todas as coisas para ter garantia de que sempre ia dar certo. Então, sei lá, eu ia ver... Eu tô inventando um exemplo aqui. Tipo, o Freud, pegando o nosso colega que está aqui na frente, o Freud tem um caso lá do pequeno Hans, que ele é um moleque que tem medo, e aí ele para de crescer na rua porque ele tem medo do cavalo. Então, se ele não vê cavalo, ele não morre, certo? Estou fazendo uma simplificação bem chula.
O que eu vou trabalhar com ele? Não é exatamente o medo do cavalo. É através do medo do cavalo pensar nessa ideia de que eu quero encontrar um jeito de controlar todas as coisas que estão ao meu redor. E você vai fazer isso com tudo. Com o cavalo, com a morte da sua mãe, com a treta que você teve com o seu companheiro, com o seu trabalho, com o texto que você quer falar exatamente todas as palavras corretas que estão aqui, com tudo. Ai, sou eu. Eu sou o menininho do cavalo. Muito, total. Muito bom. E aluno, você é professora, você tem alunos... Mas é que eu sou professora de curso livre, né? Então eu não fico com o mesmo aluno muito tempo. Ah, você não tem um preferido, então? Não tenho. Porque eu dou uma aula, eu vou embora. Mas ali naquele momento talvez você tenha. Eu tenho o preferido de dar aula presencial, né? No online, como é que você tem aluno preferido? Nossa, sim, não tem. É chato online, né? Vamos falar a verdade. Nossa, é muito chato. É legal. Você faz terapia online? No sentido assim, você não tem deslocamento, você não tem nada, é um facilitador. Sim. Claro. Mas é chato, tem não gente legal. que se adaptou legal. Pra mim legal. não foi, eu não curti nada online, eu não gosto também. Eu dar aula acabou que a gente se adaptou, todo mundo, né? Assim, eu não imagino a vida do professor que faz isso todo dia. Porque eu faço esporadicamente, né? Você me chama para uma aula, numa pós, eu dou 2, 3, que seja. Mas dar aula todo dia com uma galera que não abre câmera, acho que eu ia ficar deprimida. Nossa, super, muito. Porque você fala sozinha, né? E você faz a piada, você mesma ri. É ruim também pros alunos, né? Porque não tem mais não tem aquela conversa, aí você não tem... faz amiguinho no recreio, entendeu? Não. Péssimo. A parte social é muito importante, convivência. Eu acho. As pessoas ficarem em casa é ruim demais. Mas facilita nesse rolê de que poxa, eu posso morar em outro estado e fazer um curso que eu não conseguiria, porque a passagem, porque não sei o quê. Tem um lado que é legal. Muito bom, em vários aspectos. Perde eu acho que perde muito. O vínculo e tal. E por uma questão de tempo, a gente está precisando já partir para os finalmente. E a gente encerra, e isso é padrão. Okay. A gente pergunta para todos os convidados. Nós temos um trio de loucuras que a gente chama. Certo. É um combo aí. E a gente pergunta o seguinte. Uma dessas perguntas é: qual a maior loucura que você já fez? Eu fui para o Rio de Janeiro com 19 anos, peguei um avião, falei que ia para Jundiaí, desculpa, mãe. E aí fui para o Rio de Janeiro encontrar um boy. Eu tinha conhecido na internet na fase em que a gente ainda não tinha câmera digital, então não tinha fotografia. Nossa, mas não bate e volta ou não? Você ficou? Você fingiu que foi viajar para Jundiaí e na verdade era o Rio? Exatamente. Nossa, loucura. Mas eu tinha um amigo que morava lá, porque eu também não era tão louca assim que eu ia dormir numa casa de um desconhecido. Tá. Tudo na vida Menos mal. Gente, muito bom. Essa eu gostei, dessa loucura. Encontrou com ele. Encontrei. Tudo certo, foi ótimo, certo. valeu a pena? Valeu a pena. Casei com ele depois de muitos anos, mas valeu a pena. Mentira! Que demais! Não nessa época. Não, tudo bem, mas... 10 anos, sei lá. Puta, muito legal 2002, essa história. A gente junto em 2010. Que bom, tá vendo? É importante fazer umas Então, loucuras de vez em quando. Olha, é isso. Espero que a minha filha... Não, minha filha não. O resto todo mundo pode fazer. Amei. E quem que é um maluco beleza que você considera? Cara, se Maluco Beleza pudesse ser uma pessoa genial e que é essa pessoa que vai coreografar o impossível, eu acho que é o padre Júlio Lancelotti. Acho que ele é o do momento, sabe? Ele é o do momento. Acho que dessa nossa geração, ele é realmente uma pessoa fora, né, de tudo que a gente tem. É a irmã Dulce do momento. Exatamente. Maravilhoso. E, posso? Pode, manda. A maior insanidade do mundo. A maior insanidade do mundo são as violências sociais, né? Acho que essa é a maior insanidade do mundo. É o racismo, é a homofobia, é você achar que você vale mais porque você tem uma cor diferente, uma orientação sexual diferente, um corpo diferente e que isso te dá o direito de ter mais espaço do que outras pessoas. Acho que essa é a maior insanidade. Nossa, maravilhoso. Que maravilhoso. Que falas importantes. Nossa, como eu aprendi. Foi maravilhoso. Foi mesmo. Que bom. A gente estava falando de vergonha e eu vou confessar, não sei se é exatamente uma vergonha, mas eu fico constrangida de entrevistar alguém que eu admiro e que tem um conteúdo tão importante quanto o seu. Eu estava com vergonha de não estar à sua altura. Ai, gente.
gente. De verdade, te agradecer demais a sua presença aqui, foi maravilhoso. Foi maravilhoso, mas vamos agradecer também os nossos apoiadores. Sempre. Barueri Rádio Táxi, que transporta os nossos convidados com todo conforto e segurança. Foi bem transportada? Muito bem transportada. Tirei até um cochilinho. A produtora Maravilhoso. 76, claro, né? Nossa super parceira. Nossa parceira, que faz o nosso videocast aqui espetacular, certo, Tati? Certo. Tem sim, eu quero agradecer a Cabani, loja Cabani, que tem em Alphaville. Agora eles têm uma loja também em Campinas. Lá você encontra roupas para todas as ocasiões e será muito bem tratada também. Uau! Então é isso. Esse foi mais um Pod Trio maravilhoso com a Fê Lopes. Obrigada, gente. Obrigada, Fê. Obrigada. Até uma próxima. Até. Cortou. Ai, obrigada. Bom, foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Dá sempre vontade, né? Muito legal, gente. É muito bom. Que bom, foi legal.